A presença sobre-humana, surreal e onírica de Koichi Sonoda. Quando tem peruca é a Leona, e quando não tem, sou um pouco mais eu, assim. Onde eu comecei ali, muito influenciado pelo estúdio Ghibli. E eu, particularmente, a parte que eu mais gosto dentro da pintura é adicionar luz. Acho que um item essencial na sua maquiagem é conhecer a tua cara, meu amor. Nossa, trabalhar com a Letrux também foi muito incrível. Se você não tem uma oportunidade, você tem que criar suas próprias. Porque se não fosse aquela criança curiosa, corajosa, desbocada e afrontosa, eu não ia estar onde eu tô hoje. Nossa, que pergunta difícil. Amo Drag Race Brasil, nossa, é um dos projetos mais incríveis e maravilhosos que eu já pude participar e participo, né? Eu amei que você trouxe isso à tona, sobre a coisa das pinturas e da arte plástica, porque eu sempre tô representando alguma coisa que eu tô vivendo. Quero explorar, tipo assim, como seria uma maquiagem dentro dessa tela, assim, sabe? Tipo, mas um beijo Domínio Drag, maravilhosos, amo. Então eu acho que a gente vai viver aí um super Drag Race Brasil 2. Então eu me pergunto sempre assim, se acabasse hoje, eu ia estar satisfeito, eu ia estar feliz, eu ia estar realizado, acima de tudo. Então eu tenho essa urgência em produzir essas coisas. Ah, louca, ai que delícia que foi esse bate-papo, eu amei, foi super divertido. Hoje não, na próxima talvez. Estou cansada de falar, de fazer, de esperar de você, sem tempo pra pensar. Não fui educada para aturar, ser alugada, reclamar, ser otária sem tempo pra pensar. E quem só vê o fim, não vê o começo. Quem não vê na luz, não vê o processo. Na loucura não há sentido pra quem insistir. Entender o caos só vai confundir. Abrace o caos, vem dançar comigo agora. Vem, pra renovar não tem hora. Então renove seu humor. Abrace o caos, sim, enquanto o mundo queima. Eles comparam a cor do céu. Eu vou curar a sua dor. É hoje o dia, hoje é o dia que vamos constatar que não entendemos absolutamente nada, porque ela sabe tudo, e ela tá aqui, ela que é Calípoli, Clio, Erato, Melpomene, Polínia, Thalia, Terpsícore e Urântia, as musas, um único ser. Ai, me segura que até minha pressão caiu agora, com a presença sobre-humana, surreal e onírica de Koichi Sonoda. Pode entrar. Oi, gente! Olá, boa noite! Que felicidade, que honra estar aqui com vocês pra bater esse Tudo Talk. Eu que digo, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Menina, eu nem acredito que você é de verdade. Até a Madonna é mais tangível que você. Por quê? Porque você prova que o impossível existe. Todas as suas criações deveriam vir com um alerta de fascínio antes, porque a gente nunca tá preparada pro que vem a seguir. Como é bom estar vivo na mesma época que Koichi Sonoda. Nossa, sem palavras depois desse elogio, eu agradeço. Muito obrigado. Ai, você que brilha, amor. Então vamos começar pela pergunta que não quer calar. Koichi Sonoda é o seu nome verdadeiro? Até o Google quer saber isso no autocompletar. Como que chegou nessa identidade? Então, sim, Koichi Sonoda é meu nome, de verdade. Muita gente pensa que é um nome artístico, né? Mas é meu nome e eu tenho descendência japonesa, né? E geralmente os descendentes de japoneses no Brasil têm um nome em português para ser chamado com esse nome.
nome em português aqui no Brasil e um nome em japonês para ser chamado com nome japonês no Japão. Só que no meu caso, toda a minha família, todos os meus amigos sempre me chamaram como Koichi. Então eu nem tenho identidade com o meu nome em português, que é Leonardo. Não sei se vocês sabiam, mas é isso, é meu nome de verdade, não é um nome artístico, mas que as pessoas pensam que é. Gente, parece muito, combina muito com você. E Leonardo também, né? Nome de artista desde sempre. E eu sei que havia uma drag antes. Eu tô falando de Akemi Klein. Não sei se esse nome tá sendo pronunciado certo, mas é a drag que você fez por 8 anos antes de migrar para o mundo da maquiagem artística. E eu queria saber mais dessa fase Akemi Klein. Onde que a gente pode encontrar vestígios dessa drag? Olha, na internet não existe mais nada, tá? E na verdade não foram 8 anos, foram 8 meses, né? A Kemi, ela começou como uma brincadeira, assim, na verdade. Porque eu não sabia que era drag, eu ainda morava no interior, e eu tava no último ano da escola, no 3º colegial. E aí, geralmente, né, nesse ano, tem umas brincadeiras, assim, de trote, que os meninos vão vestidos de menina e vice-versa. E na época ia rolar essa brincadeira e eu fiquei super animado, assim, né, tipo, de me ver num outro gênero. Então eu tinha arrumado peruca, roupa, sapato, tava super empolgado. Aí, mais perto do evento, ele foi cancelado e eu fiquei super frustrado com essa vontade, né, de me ver montado. Mas não necessariamente sabia o que era drag. Aí me mudei pra São Paulo e a primeira oportunidade que eu tive, assim, de sair montada mesmo, foi numa festa fantasia, aí me montei. E fui, ali me encontrei, assim, né? Depois que eu fui entender o que era drag, assim, tanto que nessa época eu tinha até uma dúvida se eu era trans ou não, e depois com uma amiga minha eu entendi, conheci o que era arte drag e tal, através de um vídeo da Rita Von Hunt, né? Muita gente começa a se montar por causa da RuPaul e tudo, e essa época eu não conhecia, 2013, 14, apesar de já ter o programa, ainda não conhecia. Aí com o vídeo da Rita eu conheci e passei a entender o que era essa arte drag, e por uns 8 meses eu me montei. Mas parei por conta da faculdade de moda, né? Eu vim pra São Paulo pra estudar moda. E como fazer drag é caro, né, meu amor? É uma arte de luxo. Não tava dando. Aí eu parei. A gente sempre ouve por aí, quer ser drag queen, a primeira coisa tem que ter um segundo emprego, porque é caro, é custoso. E agora você tem uma drag nova também, Leona La Bomba. De onde veio, para onde vai? Podemos esperar mais Leona La Bomba pela frente? Sim, a Leona, assim, né, eu faço drag na verdade por hobby, né, o meu trabalho principal atualmente é com maquiagem, e agora, como a gente conversou anteriormente, tô um pouco artista plástica. Mas a Leona, ela nasceu também de uma brincadeira com a Greg e com a Shannon Scarlett. A gente tava gravando o Greg Horse Drag, que era o spin-off, né, da primeira temporada do Drag Race Brasil. E aí a gente tava lá, eu tava montando a Greg, maquiando ela e tal, e a gente olhou a minha mala, né, quando você vai viajar assim, eles colocam uma etiqueta de bagagem que tem o seu nome. E aí, como eu disse, meu nome é Leonardo, né, o primeiro nome em português. E tava cortado esse Leonardo e tava Leona. Aí a gente ficou brincando, a Coit agora é Leona. Aí o sobrenome lá, Bomba, vem por conta de bombadeira, tipo assim, bombadeira de próteses, né? Porque eu faço prótese de efeito especial e tal, então a gente ficou brincando de La Bomba. Aí virou Leona La Bomba. Aí eu comecei a me montar, fiz alguns shows e tal, e eu amo, assim, tipo, é uma coisa que eu consigo expressar somente estando de Leona, né? Então é muito divertido, eu amo, e é uma coisa essencial na minha vida. Mas não é um trabalho, não é uma coisa profissional. Ah, mas eu tô amando. E dá pra perceber que você se diverte muito, então tá valendo também. Por favor, traga mais Leona La Bomba pra gente. E você usa cabeças maravilhosas. Você falou das próteses, né, bombadeira? Mas a gente sente que você tem uma certa aversão a perucas. Não sei se isso confirma. É pro foco ser na maquiagem? É uma coisa só pra Leona La Bomba? Como que é a relação do Carão com o Picumã? Acho que você falou uma coisa que é super isso, assim, é o foco na maquiagem e também pra separar um pouco as coisas, sabe? Até quando eu tô montado assim de coisa, já me é um pouco confuso o que é o quê, né? É um monte de coisa que a gente fica confusa. Mas acho que realmente é pro foco ser na make e pra eu separar um pouco as coisas, assim. Quando tem peruca é a Leona e quando não tem, sou um pouco mais eu, assim. Entendi. Eu também fico confusa o tempo todo com a minha drag. E olha que ela nem existe, só na minha imaginação.
Mas vamos falar de Drag Race Brasil. Você tá no Drag Race Brasil como maquiador. Conta pra gente. Dá pra assistir as gravações enquanto elas acontecem? No episódio que você participou da primeira temporada, fica essa impressão, como se você estivesse acompanhando a trajetória delas enquanto o programa era desenvolvido. Porque você foi lá no Workroom dar umas dicas pra ela e parecia que já tava acompanhando elas e outros episódios. Como que é isso? Amo Drag Race Brasil, nossa, é um dos projetos mais incríveis e maravilhosos que eu já pude participar e participo, né? Eu sou muito grato à Greg pelo convite, né, de trabalhar com ela, realmente é uma coisa maravilhosa. E eu posso falar, assim, super pouco, porque assinamos contratos, assim, bem gordos de não deixar vazar nada. Então eu vou falar, assim, de uma forma bem genérica. Mas respondendo a sua pergunta, de uma certa forma eu acabo acompanhando o que está acontecendo nas gravações, pelo menos em partes, né, não integralmente, porque eu preciso estar atento na maquiagem da Greg, se tá brilhando, se precisa bater um pozinho, né, se precisa retocar um batom. Então eu preciso estar o tempo todo ali por perto, vendo, né, ou na TV, ou lá na gravação em si, pra ver se tá tudo ok na maquiagem. E aí, por estar ali observando, eu acabo vendo o que tá acontecendo no reality também. Ai, que delícia. Deve ser tudo dar essas espiadinhas também. E só fale o que dá pra falar, claro. Mas ainda falando de Drag Race, quanto tempo em média demora pra preparar a host antes do run? Que eles disponibilizam, né? Para se preparando. Então, isso é uma questão super legal, assim, porque o tempo que a gente precisa é o tempo que a gente fala que vai precisar. Tipo assim, a gente vai precisar nessa maquiagem hoje 3 horas, seja uma maquiagem um pouco mais elaborada, com mais detalhe. Só que daí a gente também tem que chegar mais cedo. Então existe essa liberdade aí de tempo, mas, né, ela é custosa dentro das nossas horas de sono, por exemplo. Mas eles deixam a gente super livre pra assim, arrumar a Greg e tomar o tempo que for. Ai, que bacana, pelo menos elas, porque no workroom é tudo muito limitado e eu fico até aflita de ver o tempo tão curto que elas têm ali pra fazer. Mas você cria um plano? São vários episódios em sequência. Eu imagino que deve ter uma preparação também, né? Geralmente eu projeto a maquiagem antes, né? A gente vai entendendo como vão ser os looks, e aí, inspirado naquele look, eu já desenho a maquiagem, então eu já vou sabendo mais ou menos quanto tempo vai levar cada produção. Então isso ajuda bastante no processo. E a primeira temporada foi gravada na Colômbia, a segunda supostamente é em Portugal. Já dá pra falar qual temporada você gostou mais de trabalhar? Essa season foi muito diferente de ter gravado na Colômbia? Olha, eu acho que não tem como falar assim qual foi a melhor. Eu acho que tem aspecto, uma é mais interessante do que a outra. Mas num contexto geral, assim, eu acho que agora foi um pouco mais impactante porque eu nunca tinha ido pra Europa. Foi a primeira vez, então tudo é muito diferente e lá, assim, as pessoas respiram arte, né? Então, nesse aspecto foi mais forte. Mas as 2 temporadas foram incríveis, eu guardo, assim, memórias das gravações com muito carinho, da convivência também com as pessoas, enfim. As 2 são muito especiais. Pra gente também, valeu a pena esperar tanto tempo pra segunda e que venham muitas outras. E vem cá, se a Greg te convidasse pra competir no Drag Race como Leona La Bomba, você aceitaria? Então, isso é uma coisa que, convenhamos, a gente sabe que nunca vai acontecer, né? Tanto que a gente brinca assim, teve muita gente que falava assim, ai, Leona La Bomba está confirmada para a segunda temporada do Drag Race Brasil. E as pessoas assim, acreditando nisso, né? Aí a gente brinca que a Greg fala assim, tá, você vem competir, eu te elimino no primeiro episódio, no dia seguinte eu te boto pra trabalhar. Ai, meu Deus. Alô, direitos trabalhistas, né? Não, mas pagando, a gente topa qualquer coisa. Brincadeiras à parte, eu acho que eu não participaria, porque, não por assim, pela competição em si,
Eu adoro, tipo, eu gosto muito de desafios, sou uma pessoa bastante competitiva. Acho que ia ser muito legal, ia ser uma experiência incrível, mas eu acho que eu não abriria a mão do meu trabalho enquanto coach, como maquiador, como artista plástico, pra fazer a Leona. Porque eu acho que quando você vai participar de um reality, seja ele qual for, você tá abrindo, né, algumas coisas da sua vida para que você se dedique àquilo exclusivamente durante um tempo. Então, por essa razão, eu acho que eu não participaria. Mas pelo desafio em si, eu amaria. Ai, é um grande sonho, né, pra todo mundo que se monta, mas também são muitas categorias diferentes, né? Tem que desfilar, tem que performar, tem que atuar, tem que fazer comédia, e de repente isso pode destoar um pouco, não sei. Sim, né, tem que ser aí bem interdisciplinar. Eu, como boa geminiana, acho que assim, o que eu vou, né, dou uma rebolada ali, no truque a gente vai indo. Ah, pelo menos no safe a senhora fica com esse carão belíssimo. E você sempre gostou de desenhar e pintar, né? Partiu do papel para transformar o próprio rosto em uma tela e vai para as telas também. São quadros maravilhosos que deveriam estar na pinacoteca. Não só as mulheres, como também as paisagens no plano de fundo, o pontilhismo. Quais são os artistas e estilos que mais te inspiram? Eu amei que você trouxe isso à tona, sobre a coisa das pinturas e da arte plástica, porque, como eu disse, a Europa, né, foi a primeira vez que eu estive lá e todas as oportunidades que eu tive nas minhas folgas, eu aproveitei muito, assim, eu brinco que eu vivi 100 anos em um mês, assim, eu visitei muitos museus, eu vi o trabalho de muitos artistas que eu admiro, como Salvador Dalí, Picasso, Bosch, Velázquez, enfim, grandes pintores que, assim, coisas que a gente só via na escola ou na internet, então teve um grande impacto. E respondendo a sua pergunta, eu me inspiro muito no surrealismo, né, que é essa coisa de você pintar sonhos, coisas que mistura esse mundo onírico com coisas da realidade, e a minha arte tende a ser bastante autobiográfica sempre, eu sempre tô representando alguma coisa que eu tô vivendo, ou alguma coisa que eu experienciei, e tenho essa necessidade, assim, de transformar numa imagem e impactar outras pessoas, talvez, que estejam passando pela mesma coisa, sem falar exatamente o que é essa coisa, entende? Entendo, porque me impacta também. Eu acho incrível, principalmente quando tem duas cabeças, três olhos. Realmente vai para o surrealismo. É maravilhoso. Se você está aí nos ouvindo do futuro, não deixem de conhecer as obras de arte de Koichi Sonoda também. E qual a obra que você mais demorou para fazer? Tem uma que chama Unidade. Onde que ela tá exposta? Quanto tempo levou para fazer aquela obra-prima? Meu Deus do céu. Eu acho que, assim, a pintura, ela é uma coisa que até então eu não tinha tanta disciplina e tanta frequência como eu tô tendo agora. Mas eu acho que o que mais demorou foi uma das últimas que eu fiz, que foi um grande formato, tipo, tem 1,20 m por 80 centímetros, que chamou Equilíbrio, e acho que demorou, tipo, uns 8 meses pra ficar pronta, entre indas e vindas. Mas a tela da Unidade, que você me perguntou, é engraçado, porque esses dias eu vi que ela pegou cupim, você acredita? Tipo, hoje, inclusive, eu apliquei veneno na tela, eu fiquei chocado com esse cupim safado que tava comendo a madeira da tela. Meu Deus do céu, para com isso. Meu coração já fica apertado só de saber. Essa obra é linda. E parece que você faz esse tipo de tela há muito tempo, você já tem muita experiência com isso. E agora você está se aventurando na pintura a óleo também. É uma coisa que todo artista de tinta acrílica ouve. Ah, e tenta tinta a óleo que vocês vão se apaixonar. E bateu mesmo esse amor forte, é realmente tudo isso que falam, de ter uma tela que dá para ficar pintando pelo resto da vida. Diria que deveria ter começado a usar antes a tinta a óleo? Olha, realmente a tinta a óleo é uma coisa muito diferenciada. E é engraçado que, assim, muita gente me pergunta se a pintura tem algum tipo de semelhança com a maquiagem, né? Em alguns aspectos tem. Mas a tinta a óleo em específico tem muito mais a ver com a maquiagem, eu acho, porque ela esfuma, né? Ela tem um poder, assim, de transição entre os tons e as cores que parece muito que você está fazendo uma maquiagem. Inclusive, acho que as próximas telas que eu quero fazer, quero explorar, tipo assim, como
seria uma maquiagem dentro dessa tela, assim, sabe? Tipo, personagens com maquiagens, e explorando mesmo essa relação, assim, de tinta óleo com maquiagem e interligando todos esses universos. Mas sim, a tinta óleo nossa, eu tô muito apaixonado e obcecado. Eu estou num estado, assim, de obsessão com esse material agora. Ai, eu já fico animadíssima, tem tudo pra dar certo. Faça sim toda essa coleção de maquiagens com tinta óleo em tela, que eu tenho certeza que vai ser babado. E aquarela você sempre fez. Tem uma Elke belíssima. Quais são suas tintas? Eu pareço uma louca, mas eu quero mesmo explorar esse lado do artista plástico. Koichi Sonoda. Sim, a aquarela é um tipo de material e técnica que eu faço há algum tempo. Foi meio que onde eu comecei ali, muito influenciado pelo estúdio Ghibli. Não sei se vocês conhecem, quem não conhece fica super recomendação. É um estúdio de animação japonesa que tem filmes maravilhosos, como A Viagem de Chihiro, Totoro, entre outras obras aí. Mas a aquarela é uma lógica inversa, né? Porque você precisa começar pelos tons claros, depois você vai colocando os tons escuros. E eu, particularmente, a parte que eu mais gosto dentro da pintura é adicionar luz. Então eu gosto muito de começar pelos mais escuros e ir clareando. Entendi. Ai, eu amo o estúdio Ghibli também. Amo Castelo Animado, Ponyo. E a Koichi escultora? Você já cria essas esculturas como próteses que usa na maquiagem artística? Já pensou em se aventurar por esses lados? Tem esculturas produzidas? Já pensei, eu amo a parte de escultura, amo fazer as próteses, né, porque antes de você fazer a prótese em si, precisa esculpir, né, com a plastilina, que é como se fosse uma argila oleosa que ela não seca. Inclusive eu tenho aqui uma cerâmica fria, uma massa que eu nunca usei até hoje, mas tá aí guardada, que em algum momento eu quero usar. Eu acho que é muito legal, assim, quando você vai criando o seu próprio universo, porque chega uma hora que você meio que desgasta aquela plataforma de expressão e você precisa ir pra outras um pouco para depois voltar onde você tava. Então acho que em algum momento assim que eu chegar, já dei um pouquinho aqui no óleo, aí vou pra escultura, aí volto. Então eu acho muito legal esse intercâmbio entre as plataformas assim, para integrar esse universo pessoal de um artista, né? É por isso que eu falo, gente. É uma artista completa e das melhores da história. Você falou de Europa e não foi só Europa. Foi Europa com Dudu Bertolini, né? E Europa com Dudu Bertolini parece ter ampliado as suas perspectivas. Eu amei a tela de Cristiane Ufon que você fez pra ele em agradecimento. E eu não consigo parar de pensar nas pencas de rolezinhos que vocês fizeram pelos museus da Europa. Como que foi esse tour edificante? Onde vocês foram? Nossa, a Dudu, assim, ela é um dos seres humanos mais inspiradores que alguém pode conhecer. Ela é daquele tipo de pessoa que, onde ela entra, tipo assim, parece que uma luz gigantesca entrou no ambiente, sabe? Porque ele é uma pessoa pra cima, ele tá sempre empoderando todo mundo, deixando todo mundo pra cima também. Então é sério, muito bom conviver com o Dudu e ter essa amizade incrível com ele. E sobre os museus que a gente foi, com o Dudu especificamente, eu saí pouco, porque, né, no ritmo das gravações, eu acabava estando mais no estúdio do que ele. Mas um lugar que a gente foi que eu amei, eu não sei se vocês sabem, mas Portugal, no ano de 1700, passou no mesmo dia por um tsunami, um terremoto e um incêndio. Então a cidade foi devastada, assim, Lisboa, tipo, foi completamente destruída. E aí a gente foi visitar uma ruína arqueológica, que era uma igreja, que em parte sobreviveu a esse desastre. Então pensa assim numa paisagem muito surrealista, com aqueles arcos góticos dessa igreja e um céu azul, assim, no fundo, assim, bem daquelas landscapes do Dali. E eu fui com o Dudu nesse dia, foi muito legal. E o Dudu é uma enciclopédia, né? Tipo assim, ele sabe de muita coisa de história da arte, história da moda. Então é um privilégio poder conviver com ele. Ai, eu imagino, realmente amplia as nossas perspectivas. E você também esteve na produção da Letrux pro videoclipe Aranha. Não tinha como escolher outra pessoa, né? Aqueles olhos múltiplos já se tornaram sua marca registrada e tem tudo a ver com a proposta dela como Aranha. Eu soube que esse clipe foi gravado no dia seguinte do show da Madonna em Copacabana. Vocês se encontraram no show e fizeram um after lá? Conta pra gente como foi esse paju.
Nossa, trabalhar com a Letrux também foi muito incrível. Inclusive, ela tem uma coisa que, assim, bem de Dudu Bertolini, né? Inclusive, fisicamente, eles até brincam que eles são primos, porque o Dudu e a Letrux são muito altos, né? E eles têm essa brincadeira, assim. Eu acho que a Letrux tem muito em comum com o Dudu nessa questão de ser uma pessoa atenciosa, de empoderar as outras pessoas. E, enfim, foi muito bom ter essa troca com ela. E era um sonho trabalhar com ela, inclusive. E aí, quando esse convite chegou, eu enlouqueci, assim, né? Ainda mais com o clipe de aranha. Eu tenho uma obsessão com aranhas desde criança, então foi muito, muito legal fazer esse trabalho. E a segunda diária, que assim, a primeira parte da gravação foi gravada em Joinville, porque o pessoal que estava produzindo, eles conseguiram um edital de lá, e eles são de lá. Então parte da gravação foi em Joinville, e a segunda parte com a Bettina Polaroid, que é aquela cena do laboratório, que a Bettina tá ali operando ela, foi no Rio de Janeiro, como você disse, exatamente um dia depois do show da Madonna. Então todo mundo chegou assim, tipo, 1h da tarde, 1h30, meio cansado do rolê de ontem. Não nos encontramos no show, mas tava uma energia muito legal, né? Porque, pô, a gente tinha acabado de ver a Madonna e aí fazer um trabalho maravilhoso no dia seguinte, assim, foi só a cereja do bolo. Mas nós não nos encontramos na noite anterior. Ah, mas só de trabalhar com ela, um sonho, né? Letrux é maravilhosa. Um dia quero entrevistar também, hei de fazer isso. E é uma infinidade de trabalhos com uma infinidade de gente famosa. Não dá nem pra eu começar a listar, senão a gente vai passar horas aqui. Mas como que está a sua agenda? Vem mais estrelas por aí? Olha, eu espero que sim. Ainda tem muitas pessoas que eu sonho em trabalhar junto. Sabrina Sato, Lady Gaga, que é o meu sonho, assim, de adolescente viada. Ai, tanta gente. Ah, ainda vai completar toda essa coleção, com certeza. E outra coisa que eu não posso deixar passar é a pintura corporal, porque é uma forma de arte muito importante, sim. Senão Mamaru não teria nem feito um programa sobre isso. Você faz muito pintura corporal? Tem vontade de fazer mais? Era uma coisa que fazia tanto sucesso no passado. Você acha que hoje falta estímulo nessa área? Eu amo pintura corporal, inclusive eu acho que esse ano é uma coisa que eu quero me dedicar um pouco mais, assim, até mais do que as próteses, porque é isso, como já disse, estou obcecado na pintura. Então, pintura corporal acho que é uma das coisas que eu quero trazer aí. Inclusive, no ano passado, eu fiz um trabalho de pintura corporal muito legal com a Duda Beat, que era uma outra artista que eu tinha muita vontade de trabalhar pra esse último álbum que ela lançou, que chama... Como é? Tari Tal, eu acho. E também foi outra pessoa maravilhosa de trabalhar. Então, o body paint é uma coisa bem interessante. E eu acho que não sei se é falta de estímulo, assim, mas acho que é uma coisa de época, né? Ele tem nichos, assim, se a gente pegar mais carnaval, o momento, assim, do ano que mais bomba essa coisa da pintura corporal. Entendi. Eu vi essa pintura da Duda Beat, ficou maravilhosa também. E que tipo de conselho você gostaria de ter ouvido lá no início? E aquela pessoa que está começando hoje, agora, no mundo da maquiagem artística, não poderia deixar de ter ouvido. Olha, não sei se é um conselho que eu gostaria de ter ouvido e não ouvi, mas é uma coisa que eu meio que sempre segui, assim, dentro do meu coração, que é ir atrás da sua curiosidade, sabe? Eu acho que a gente precisa sempre se manter curioso, e não só isso, mas ir atrás do que é que você tem curiosidade de saber, de conhecer, de fazer. Então eu acho que um conselho, assim, para qualquer área, na verdade, mas principalmente na área artística, vá atrás do que te instiga, sabe? Não fica só na ideia, não fica só na falação do que, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, às vezes a gente acaba não fazendo nada, né? Então vai atrás, coloca em prática e estimula a tua curiosidade. Excelente conselho. E é verdade que maquiagem é mais olho e menos mão, a visão, o olhar, vale mais que a habilidade manual de passar um pincel? Olha, eu acho que em partes, sim. Porque a questão da habilidade manual é uma coisa que é técnica, e a técnica você pode aprender. Agora o olhar, ele é uma coisa que é um pouco construída, né? Porque ele envolve repertório, ele envolve coisas que você já viu, que você já viveu, suas referências. E junto, claro, do teu gosto pessoal, né? Do teu estilo. Então eu acho que talvez esse olhar que você fala possa ser algo mais importante. Mas também tem muita gente que que acaba vencendo, né, o talentoso pelo esforçado. Entende o que eu quero dizer? Então,
mesmo que seja uma coisa importante, não é só isso que vai fazer o trem andar pra frente, né? Tem que praticar, né? Ela que não vai desenvolver a destreza, não. E você é tão jovem, já chegou no terceiro andar? Já tem 30 anos? Ai, menina, tô chegando lá. Esse ano faço 29, Saturninho tá aí daqui a pouco batendo na minha porta, eu vou ter que atender. Já tô sentindo sinais, mas ainda não trintei, sou de 96. Ah, mas tá valendo, porque a velhice começa aos 25 anos. E quais foram os maiores desafios que teve que enfrentar nessa trajetória artística? Olha, os maiores desafios... Vou ser um pouco clichê agora, meio Lady Gaga 911. My biggest enemy is me, mas isso é muito real, assim. Eu acho que quando a gente não acredita na gente mesmo, quando a gente se coloca nesse lugar de inércia, quando a gente não busca superar os nossos limites, é um lugar de grande dificuldade. Então eu acho que as minhas maiores dificuldades foi eu mesmo que me coloquei, sabe? A gente pode até falar assim, ai, tem muita falta de oportunidade no mercado e tal. Realmente, assim, tem coisa que é muito complicada. Mas eu sou da opinião que se você não tem uma oportunidade, você tem que criar suas próprias. Então, sei lá, sabe, te mexe, vai fazer uma maquiagem, cria alguma coisa, como a própria Greg, ela fala numa música, né, te mexe mesmo sem saber pra onde, a vida não anda pra quem se esconde, então acho que é uma coisa meio assim. Mas agora falando realmente de dificuldade no trabalho em si, eu acho que gravação de videoclipe é uma coisa que é muito complicada, porque a gente tem pouquíssimo tempo, é uma equipe enorme que precisa dar conta num espaço de intervalo de tempo ali recorde, porque tem estúdio rolando, é diária das pessoas que tá contando, então geralmente gravação de videoclipe é bem difícil, e especificamente tem um que eu trabalhei que foi bem complicado, assim, que é o clipe de Putaria, do Rubel, que é um feat com a MC Carol. Isso foi bem difícil porque a gente teve que fazer, assim, vários seres azuis, inclusive assistam depois esse clipe, é muito legal, ganhou um prêmio de direção de arte, melhor direção de arte da Belly Rodrigues, acho que é o nome dela. Então esse clipe em específico foi um grande desafio, assim, na minha carreira até hoje. E a gente acha tão divertido assistir os clipes, nem imagina que dá tanto trabalho produzir. E antes de eu chegar na caixinha de perguntas, estamos quase terminando, gente. Eu queria fazer uma brincadeirinha que eu faço na maioria dos episódios aqui. Imagina agora que eu sou a RuPaul e eu tenho nos braços uma foto sua de criança. Que mensagem você deixaria pro pequeno Leonardinho Coitinho? Olha, eu acho que eu diria que... Primeiro eu acho que eu agradeceria, porque se não fosse aquela criança curiosa, corajosa, desbocada e afrontosa, eu não ia estar onde eu tô hoje. E eu diria que ele ia enfrentar muitas dificuldades, que ele ia ser muito incompreendido, mas eu diria para ele ser sempre fiel ao que o coração dele brilha, sabe? Aonde a almazinha dele pede para ele ir. Eu acho que eu diria para ele ser fiel a ele mesmo. E eu diria que você nunca deixou de ser fiel a si mesma. Você é muito focada, bem. Meu Deus do céu. Vamos para a caixinha de perguntas? Eu tenho só uma pergunta aqui por enquanto, mas quem quiser subir, eu já mandei convite. E a questão que eu tenho aqui vem da Dona Pemba. Ela queria saber se você pode falar qual queen você acha que mais evoluiu a maquiagem na primeira temporada. Nossa, que pergunta difícil. Preciso lembrar um pouco da carinha delas. Mas me veio, assim, 2 nomes na cabeça. A NASA, não que antes fosse ruim, porque já era bom, mas agora ficou muito bom, assim, sabe? Dessas últimas maquiagens que ela fez, e ela tá sempre se montando, né? É isso que eu falo, da prática, né? Não adianta você ter o olhar se você não pratica. E eu acho que a maquiagem dela tá muito linda. Amo a maquiagem da Bettina Polaroid, sempre gostei. Acho que ela tem uma coisa gráfica, assim, glam rock, e sempre linda. Acho que a Miranda Lebrão também deu um bom glow up ali nas maquiagens dela. E essas são as que eu lembro, assim.
Todas elas, de um modo geral, né? Na minha mente vem Aquário. Aquário evoluiu bem na maquiagem. Gosto muito também. Ah, aquarela. Eu tenho mais uma pergunta, posso fazer? Ai, desculpa, te interrompi. Pode falar primeiro. Não, é que ele falou aquário, mas era aquarela? Não sei. Ai, meu Deus! Por isso que a gente tem uma sirene que toca toda vez que tem essas gafes. É aquarela, gente. Não é aquário, aquarela. Eu que tô já chegando no 5º andar. Me perdoe. A louca. Lembrei daquela musiquinha dela assim, não sou witch, sou boazinha, na minha cabeça coloridinha. Gênia, né? Uma gênia da MPB. Pemba, pode falar. Não, eu tava ouvindo você falar da sua aptidão com arte. E eu acredito, né, como todo artista, você deve se cobrar muito. O quanto você sente que você se exige demais no seu trabalho? Esse perfeccionismo que eu acho que quase todo artista tem. Você sente que isso te bloqueia em algum momento? Você acha que essas telas de 8 meses é bloqueio? Tipo, eu estou me exigindo muito, deveria parar antes, não precisava de ter ficado tão louco com esse trabalho? Você se acha muito exigente consigo mesmo? E perfeccionista? Eu acho que eu tenho momentos, mas eu não tenho autopiedade em relação a isso. Que é uma coisa que geralmente a gente vê muito, né? Inclusive eu sou contra essa autopiedade muito, assim, ai, pare de se cobrar tanto. Não, meu amor, se cobre sim, querida. Porque se você não se cobrar, quem é que vai? Entendeu? Tipo assim, o mercado tá cada vez mais competitivo, você precisa dar um jeito de você brilhar ali e fazer o teu. Óbvio que assim, eu falo não comparando a tua realidade com os outros, mas pelo menos pra mim, assim, eu me cobro, mas eu não é um lugar de, tipo assim, de peso, sabe? É um lugar de, tipo assim, vai minha filha, faz mesmo, porque uma hora você vai morrer, a tua obra vai estar incompleta, como é que vai fazer, sabe? Então eu sou um pouco assim. Uma hora o cupim come a tela, você nem percebe, faça, né? Só faça. Exatamente, porque né, daqui a pouco o cupim tá comendo a gente, debaixo da terra, meu amor, então bora fazer. Gente, eu tô passada e inspirada com essa resposta. Arrasou. Sabe uma coisa, desculpa te interromper, mas eu acho que assim, esse período que a gente passou lá gravando na Europa e tal, quando a gente tá fazendo uma viagem, as coisas têm uma certa urgência, porque a gente sabe que vai ter data pra acabar. Então, quando eu ia vivendo lá e percebendo esse tipo de coisa, eu ia fazendo um paralelo com a nossa vida real, entre aspas. Só que a nossa vida real é exatamente a mesma coisa, né? A gente não sabe quando é que vai terminar. Então, eu me pergunto sempre assim, se acabasse hoje, eu ia estar satisfeito, eu ia estar feliz, eu ia estar realizado, acima de tudo. Então, eu tenho essa urgência em produzir essas coisas que eu acredito que eu tenho que produzir muito por isso também, porque eu acho que é importante a gente pensar num legado, não só artístico, mas assim, de todas as nossas áreas da vida, né? O que você deixou como rastro, como pessoa, como ser humano, né? Ai, boa, pensei na pergunta, mas você já respondeu. Você tem essa preocupação em deixar um rastro? Tipo assim, estou aqui fazendo essa tela, eu tenho essa consciência de que eu estou deixando um rastro? Você já respondeu, mas fale mais sobre esse sentimento, essa preocupação. Sim, com certeza. Até porque depois de ter visto tantas coisas incríveis nos museus que eu fui, e ter visto tantos rastros de outros artistas, eles me inspiraram, né? Então eu penso assim, hoje eu tô aqui produzindo o que eu produzo, pode inspirar outra pessoa lá na frente. E isso é uma coisa que, assim, dá sentido na vida de uma pessoa, sabe? E eu tenho isso com a Lady Gaga, por exemplo. A Lady Gaga é a grande diva, a grande artista que me inspirou a fazer tudo que eu fiz. Eu saí de uma cidade pequena do interior pra fazer moda em São Paulo, porque o meu sonho era vestir a Lady Gaga. Então pensa nesses rastros incríveis artísticos que ela deixou aí no mundo e vem deixando, né? Com Mayhem e tudo mais. Se ela não tivesse feito o que ela fez, ela não teria movimentado toda a minha vida, por exemplo, sabe? Então eu penso a mesma coisa. Eu posso um dia inspirar e motivar uma pessoa lá na frente, daqui, sei lá, 20 anos, que vai ver alguma coisa que eu fiz, e inspirar ela a fazer alguma coisa também. Então é isso que me motiva bastante. Já inspira. Eu mesmo estou inspiradíssima por você. E a Fatinha também. Fatinha tá aqui com a gente. Pode entrar, pode entrar. Oi, gente. Boa noite. Boa noite a todos. É muito bom ficar ouvindo
que vem de vocês, essa história de vida, né? Esses profissionais, essas profissionais, muito, muito legal. Eu queria fazer uma pergunta. Dentro desse mundo, né, de tanta arte, né, que produz, quais os sonhos ainda a alcançar, né? Quais os desejos? Oi, Fatinha, obrigado pela sua pergunta. Olha, acho que o sonho que mais está próximo, assim, de se organizar e concretizar é fazer uma exposição. Tenho muita vontade de expor as coisas que eu já produzi até agora, seja das telas, seja das próteses, das maquiagens, e organizar uma mostra, porque é isso, né? A gente fica muito preso numa tela, vendo no celular, quando na realidade, pessoalmente, tem um impacto muito diferente, não só pela obra em si, mas pelo contato, pela movimentação que essa arte gera, sabe? As pessoas com interesse mútuo que vão estar ali, que vão estar consumindo. Então, acho que um sonho, assim, que eu tenho, que eu quero muito realizar, é fazer essa exposição. Eu acho que tá pra acontecer logo, logo. Tô sentindo. Merecemos exposições, sim, e muitas, de Koichi Sonoda. E eu tenho a última pergunta aqui, que a Bel colocou nos comentários. Qual item você considera indispensável numa make? Nossa, um item? Deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho que eu diria que é atenção ao rosto que você tá maquiando. Não diria que é um produto. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, né, e principalmente motivado com essa movimentação que a gente tem na internet, as pessoas querem reproduzir coisas que muitas vezes o próprio rosto não permite que sejam reproduzidas. Então o que eu diria é isso. Eu acho que um item essencial na sua maquiagem é conhecer a tua cara, meu amor. Sabe o que funciona pra você, o que você tem de características que você gosta, e explore isso. Diria isso. Você sabe que isso me lembra uma frase do maquiador Duda Molinos, que ele diz no livro dele: se você não consegue apagar o seu rosto completamente, você não consegue seguir para a próxima etapa de ser um bom maquiador. Você concorda? Você pode repetir a frase? Se você não consegue apagar o seu rosto completamente, isso é o essencial. Depois que você conseguir apagar o seu rosto, aí sim que você consegue fazer outros e criar e ser mais libertador nessa área. Eu acho que sim, né? Faz sentido, porque o nosso rosto ele pode ser uma tela em branco, né? E para você conseguir apagar um rosto, você precisa conhecer esse rosto, né? Para construir uma coisa nova. Então, super. Arrasou, então. E vamos falar um pouquinho de futuro? O que vem pela frente? Livros, vernissagem, televisão, cinema, música, viagens? Olha, eu acho que, assim, primeiro que eu não sei. Eu realmente não sei. Minha agenda tá meio nebulosa. Desde que eu voltei, eu tô super focado na pintura e acabo que eu não tô dando tanta atenção pras redes sociais como eu deveria. Mas eu acho que esse ano vai girar muito ao redor do Drag Race, porque quando lançar, vai ter muita coisa em função do programa. Então eu acho que a gente vai viver aí um super Drag Race Brasil 2. Pois é, e até lá foca na pintura mesmo, viu? Que eu vivo por isso. E a Rafa Spol tá aqui presente na plateia também, só que ela não tá podendo falar agora porque ela teve que atender uma emergência. E você gostaria de mandar um alô pra comunidade Domínio Drag? Claro, com certeza, eu amo. Gente, a Rafa é maravilhosa, eu tava lembrando de um look dela que tem, é tipo um ser, um monstro, assim, que pisca e tem uma armadura. Gente, o que é aquilo? Muito incrível. Mas um beijo, Domínio Drag, maravilhosos, amo. Arrasou! Estamos chegando no fim e eu quero te agradecer por ter aceitado participar do Tudo Talk. Eu tô encantada. Vamos começar a construir o Museu Koichi Sonoda agora. Você também pode ajudar doando para o número que aparece na sua tela. O legado dessa artista é eterno e o povo do futuro agradece por ter Koichi Sonoda na lista dos maiores artistas da humanidade. Louca! Ai, que delícia que foi esse bate-papo, eu amei, foi super divertido. E eu acho que é importante, assim, a gente ter essas conversas. E pra mim foi importante porque a gente às vezes acaba dizendo coisas que a gente esquece, né? E aí, nessa troca, assim, é muito bom relembrar de algumas coisas importantes e ter essa consciência, assim, da nossa história
Então eu agradeço aqui a oportunidade e o convite. Você que brilha. E volte sempre. Espero te ter de volta mais vezes aqui no nosso podcast, seja no Tudo Talk ou qualquer outro programa. E eu também quero agradecer a Rafa Spol, belíssima, que organizou tudo isso aqui do Tudo Talk. Tudo é um oferecimento da Domínio Drag. Aí, ela conseguiu subir. Oi, boa noite, gente, boa noite, coach. Ai, que delícia de bate-papo, é inspirador. Eu, como maquiador artístico, como drag queen, eu admiro muito o seu trabalho, tuas pinturas. Ver, né, lógico que a gente conheceu a Coit, a drag, a maquiadora da Greg, mas quando a gente vai atrás, pesquisa e vai conhecendo o Coit Sonoro, artista, foi, puxa, sensacional. Trabalhos incríveis, pinturas maravilhosas. E eu fico muito agradecido de você ter topado, ter participado, ser um membro da nossa comunidade. E é isso, é gratidão mesmo de poder compartilhar, de você compartilhar um pouquinho da sua vida, do seu trabalho, da sua inspiração com a gente. Eu acho que vai inspirar muitas mais pessoas também. E parabéns pelo seu trabalho, obrigada! Nossa, eu agradeço, e toda admiração é mútua, viu? Isso é foda! Você viu que ela já adquiriu a voz da figura aquática, né, do show. Maravilhosa. Coit, antes de terminar, me conte uma coisa que eu não posso morrer com essa curiosidade. Você já tem uma tela que te assombra, que você abandonou num canto, que você fala, Deus me livre, eu não consigo voltar pra essa tela, não. Não, eu tinha, mas ano passado eu liquidei com todas elas. Eu tinha umas 3 paradas assim, eu falei, chega, não aguento mais olhar esse cantinho aqui do desprezo e vocês todas aí interminadas, vamos lá, vamos terminar. Mas não que seja uma coisa ruim também, né? Tipo, se a gente pega outros artistas, sei lá, Leonardo da Vinci, a maior parte dos trabalhos dele foram não finalizados, né? Então, acho que é uma coisa que acontece. E você chega a acordar de madrugada de um sonho? Tipo, ai, sonhei com uma imagem, eu preciso reproduzir isso, que loucura. Você tem essas loucuras já? Aquelas, né? Voltando tudo à entrevista, começando tudo de novo. Já falou até tchau. Olha, não é tão frequente assim, tipo assim, uma imagem específica, mas tem algumas situações, assim, sonhos, inclusive eu sonho muito, que às vezes impactam, assim, mesmo que inconscientemente. Mas é isso, eu fiquei só com essa dúvida da tela, a tela que assombra. Obrigado, Coit. Coit, seu sobrenome, Sonoda ou Sonoda? Então, na verdade é Sonoda, mas como, né, tudo vai se aportuguesando no Brasil, a minha própria família fala Sonoda. Então pode ser Sonoda, Coit Sonoda. Aí, a Crê, tá perdoado. Cada hora ele falou seu sobrenome de um jeito, né? Então pode ser de qualquer jeito, do jeito que você conseguir, bicha. Não tem problema, é difícil mesmo. Eu gosto de Sonoda, me lembra Sonora, sabe? E no DRBR eu acertei, então, tá? A prova aí no histórico, gente. Eu tô passada que você aniquilou telas. Isso pode valer milhões. Não faça mais isso. Ai. Eu fico louca com essas coisas, gente. A qualquer instante, toda a coleção de um artista pode ganhar proporções inimagináveis no seu valor. Mas, Coit, do fundo do coração, obrigado mesmo por ter estado aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que participou. Fatinha, Pemba, Rafas, Bel, vocês que brilham. E eu conversei aqui com Coit Sonoda, maquiador artístico, drag queen, ilusionista, autodidata, sócia da World of Wonder Present Plus, criadora criativa de criaturas, rainha dos efeitos visuais, dona de uma ala inteira no Louvre, fagulha de luz que dá vida a tudo e qualquer coisa. Ela que conhece cores que ainda nem sabemos que existe. Ela que opera milagres sem nunca deixar a perfeição de lado. Ela que tem 200 olhos e 400 cabeças e ainda estamos contando. Ela que tem visão. Ela que compreende mais coisas sobre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Coit Sonoda, grave bem esse nome. Ele ainda vai te governar. Ela é
arquetípica. Eu fico por aqui, foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Não deixem de se inscrever no Spotify e a gente se encontra no próximo programa. Aqui no meu, no seu, no nosso, no deles, no delas, no daqueles outros e no daquela lá também. Beijo, beijo, amo, amo. Joga só pra ganhar, joga o jogo, joga. Joga só pra ganhar, joga o jogo, joga. Hey, bofe, você não sabe meu nome, nem quais são os meus pronomes, então só me. Hey, bofe, isso é cara de fome, tá com os que farelo come, então só tome. Joga só pra ganhar, joga o jogo, joga. Joga só pra ganhar, joga o jogo, joga. Tu até pode ser pica, mas eu sou arquetípica. Eu sou mais que atípica, sou uma lenda, eu sou épica. Sou utópica, sou metida, brilho mais que pira olímpica. Se sentiu essa invertida, sente o gosto da batida. Eu conheço essa persona, se você é essa bichona, eu sou a Madonna. Hey mona, tu não é a gostosona, tá mais para fanfarrona, saia dessa zona. Joga só para ganhar, joga o jogo, joga. Joga só para ganhar, joga o jogo, joga. Tu até pode ser pica, mas eu sou arquetípica. Eu sou mais que atípica, sou uma lenda, eu sou épica. Sou utópica, sou metida, brilho mais que pira olímpica. Se sentiu essa invertida, sente o gosto da batida. Olha pra essa cara, sente só esse brilho. Não tem enviada capaz de tirar isso. Sou locomotiva, não me tirar do trilho. Ou é a sua vida que está em perigo? Não só dou a cara a tapa, também dou a outra face. Aqui boca de caçapa, não passa da metade. Se esquentar a chapa, vai sentir saudade. Vou riscar do mapa, essa é a verdade. Joga só para ganhar, joga o jogo, joga. Joga só para ganhar, joga o jogo, joga. Tu até pode ser pica, mas eu sou arquetípica. Eu sou mais que atípica, sou uma lenda, eu sou épica. Sou utópica, sou metida, brilho mais que pira olímpica. Se sentiu essa invertida, sente o gosto da batida. Joga só pra ganhar, joga o jogo, joga. Joga só para ganhar, joga o jogo, joga.